Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 22. Mediunidade curativa. Mente e psicossoma. Mente e perispírito. Compreendendo-se o corpo psicossomático por templo da alma, estruturado em bilhões de células que se caracterizam por atividade incessante, é natural que imaginemos cada centro de força e cada órgão como departamentos de trabalho, interdependentes entre si, apesar do caráter autônomo atribuível a cada um. Então, perispírito é o templo da alma, é feito de células interdependentes entre si. No entanto, semelhantes peças obedecem ao comando mental sediado no cérebro, que lhes mantém a coesão e o equilíbrio, por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Então, o que comanda as nossas energias, o nosso bem-estar, nossa harmonia e a nossa mente inestancável, ou seja, não para nunca. E ela está no perispírito. Inclusive, nossos órgãos que recebem o comando de adoecer para limpar emoções e pensamentos. Portanto, precisamos ser gratos às doenças, porque elas estão limpando o nosso perispírito, e também mandar comando para a nossa mente, no sentido de curar o nosso corpo físico. Então, isso só vai acontecer quando mudarmos nosso pensamento para melhor em termos de positividade. Assim, temos as várias províncias celulares, vários tipos de células, sofrendo um impacto constante das radiações mentais a absorverem os seus princípios de ação e reação, desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados conforme a direção que a vontade lhes imprima. Portanto, a cada doença vencida, devemos ter certeza de que uma limpeza do perispírito foi feita. Então, quanto mais pensamentos sadios tivermos, menos doenças teremos, porque não haverá necessidade de limpeza. Naturalmente, não podemos esquecer que o alimento comum garante a subsistência do corpo físico, através da permuta contínua de substâncias com a incessante transformação de energia. E isso acontece porque a força mental conjuga substância e energia na produção dos recursos de apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. Então, vamos lembrar que já ouvimos conselhos do tipo: está nervoso? Não sente à mesa para comer. Faça uma oração, se acalma, ou a comida vai pesar. Por mais agitada que seja a nossa vida, por mais agitado que seja o nosso dia a dia, devemos nos recolher e agradecer o alimento que vamos tomar, mandando o comando para nossa mente, para que aquela alimentação nos energize, seja regulador do nosso metabolismo. Da mesma forma, devemos mandar comando para nossa mente ao tomarmos medicação. Como diz o Dr. Sérgio Felipe, a cura é mais rápida. A força da nossa mente é imensa e é só observarmos
que aquela pessoa que lê a bula e acredita que vai ter os efeitos colaterais, tem mesmo. É só lembrarmos que quando pensamos não vai funcionar, não funciona. Além desses fatores, devemos contar com os fatores mentais para a sustentação de todos os agentes da vida, que se fará dessa ou daquela forma, segundo a qualidade desses mesmos ingredientes. Ou seja, não adianta fazer oração, pensar positivamente para que o alimento seja agente de saúde, se o que estamos ingerindo é tóxico. Refrigerante, salgadinho, enfim, processados, né? Conforme a integridade desses princípios, resultará a integridade do poder mecânico da mente para a formação dos anticorpos na intimidade das forças componentes do sistema sanguíneo. O poder é mecânico, mas depende do que ingerimos. Se eu como com raiva, o comando não é para a digestão, comando é de raiva, a comida vai pesar. Se eu comer lendo, trabalhando, o comando será para ter ideias e não para ter digestão. Se esse comando for constante, os órgãos do sistema digestivo sofrerão as consequências. E aí eu terei refluxo, gastrite, úlcera, enfim, tudo que a gente já sabe. Sangue e fluidoterapia. Salientando-se que o sistema hemático, os glóbulos vermelhos, do corpo físico representa o conjunto das energias circulantes do corpo espiritual ou psicossoma, energias essas tomadas em princípio pela mente através da respiração ao reservatório incomensurável do fluido cósmico. É para ele que nos compete voltar a atenção no estudo de qualquer processo fluidoterápico de tratamento ou de cura. As energias que circulam o nosso corpo, não obtidas através da respiração, vêm do fluido cósmico. Portanto, precisamos dos alimentos físicos, mas principalmente do fluido cósmico. Respirar corretamente nos acalma. É só lembrar quando a pessoa está descontrolada, o que nós dizemos? Calma, respira. E se ela obedecer a esse nosso comando, ela volta ao equilíbrio. Quem não respira morre. Relacionados com os centros psicossomáticos, os vários núcleos da vida sanguínea produzem as grandes coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, trombócitos, macrófagos, linfócitos, histiócitos, plasmócitos, monócitos e outras unidades a se dividirem inteligentemente em famílias numerosas, se movimentando em trabalho constante, desde os fulcros geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o âmago dos órgãos. Fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral imediatamente se reflete por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Toda a alimentação que foge do equilíbrio, pensamento, sentimento, alimento físico, porque olha o que ele diz: desregramento de natureza física, alimentos ingeridos, remédios, ou moral,
pensamentos, sentimentos, emoções, ações, discussão, briga no trânsito, ou seja, perdeu o controle das emoções. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, facilita a sua migração ou acelera a sua mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. O pensamento é que dá o comando para manter a saúde ou para combater determinada doença. Por que Jesus dizia, a tua fé te curou? Por que nem todos ficaram curados quando passaram por ele, pelo processo de cura que ele oferecia? Porque o pensamento é a força curadora. Porque a fé é o comando mental. Então, para um tratamento de fluidoterapia, é necessário que o assistido seja orientado a se alimentar corretamente e a elevar os seus pensamentos. Sem dificuldade, deduzimos que se é possível hipnotização da mente humana com vistas a certos fins, com mais propriedade se operará a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células, ou seja, são facilmente hipnotizadas pela nossa mente com mais facilidade que a nossa mente é hipnotizada por alguém. Então, no trabalho de passes, devemos instruir o assistido no sentido de mudar sua forma de pensar e de agir, de se alimentar corretamente. Médium passista. Entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância desde que alicerçada nos sentimentos mais puros, da mais pura fraternidade. É claro que não nos referimos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Então, aqui ele diz que não está se referindo aos profissionais de saúde, ou seja, os médicos, terapeutas, nem aos reikianos, porque eles estão utilizando a energia deles. Continuando, Nos referimos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos para encorajar a sua ação. Ou seja, aqueles que trabalham em conjunto com a espiritualidade. Com certeza, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem. Embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si. Então, o médium não precisa ter feito ciências médicas, mas é aconselhável se ter um mínimo de conhecimento do corpo humano. Lembrando que ele disse, é preciso ter conhecimento para ter discernimento. Se eu, como médium, não estudar, como é que eu vou cooperar? E do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos da medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porque da higiene espiritual resultará o reflexo benéfico naqueles que se propõem a socorrer. Que asepsia é essa?
além de lavar as mãos, né? Isso nem é necessário falar, é uma questão de hábitos de higiene. É o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento. Se algo desequilibrou o médium no dia do trabalho, não trabalhe. Lembre-se que nos ligamos aos nossos afins. E se estamos desequilibrados emocionalmente, não nos ligaremos aos trabalhadores da saúde. Cuide primeiro de si. É preciso estar em equilíbrio para poder ajudar. Eis porque se pede a sustentação de hábitos nobres e atitudes limpas na mente, conversas, sentimentos, filmes, noticiários, com a simplicidade e a humildade por alicerces no serviço de socorro aos doentes, uma vez que semelhantes fatores funcionarão como o tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. Então, no caso aqui, ele está falando de um tipo de lâmpada que não é mais usada. Era uma lâmpada que tinha um filamento de tungstênio que transmitia a luz gerada lá na usina e acabava com a escuridão. Os fios tinham que ser bons, como ele diz, limpos. Assim como temos que ter nossa mente limpa com pensamentos bons, construtivos, amorosos. Ele está falando da mente, mas estamos num corpo físico. Portanto, esse corpo também precisa estar limpo por fora e por dentro. Precisamos cuidar da nossa alimentação, eliminar vícios. Só podemos dar o que temos. E se nosso corpo está envenenado por substâncias nocivas, daremos essas substâncias ao assistido no momento do passe. Por exemplo, né? Queremos realmente fazer a diferença na vida do outro? Ou queremos inflar o nosso orgulho, mostrando ao outro que somos passistas? Se somos responsáveis por cada célula do nosso corpo, quanto mais não somos por aqueles que vieram buscar a nossa ajuda e, ao invés de ajudarmos, emitirmos as nossas impurezas. Seria interessante rever o capítulo 19 do Missionários da Luz. Existem outros capítulos que ele fala da responsabilidade do médium, né? Mas eu estou lembrando agora do 19 do Missionários da Luz. O investimento cultural ampliará os seus recursos psicológicos, facilitando a recepção das ordens e avisos dos instrutores que propiciem o seu amparo, e o asseio mental consolidará a sua influência, purificando-a, além de dotar a sua presença com o indispensável autoridade moral capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de ação. Mecanismos do passe. Tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, a ele recorreremos ainda uma vez para definir o medianeiro do passe magnético por autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo. Estabelecido o clima de confiança, como acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e outro. Então, na medida do merecimento. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, então, merecimento e fé, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe,
retendo essas energias na própria constituição fisiopsicossomática através das várias funções do sangue. O socorro, quase sempre excitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que se serve, regula os seus movimentos e corrige a sua atividade, mantendo as suas manifestações dentro das normas desejáveis e estabelecida a recomposição, retorna à harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. A sua fé te curou. E ele diz, harmonia orgânica possível, porque às vezes a doença foi trazida para a purgação, dizemos congênita, né? Vai ter que conviver com ela. Vontade do paciente. O processo do socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que recolhe os seus benefícios, uma vez que a vontade do paciente erguida ao limite máximo de aceitação determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Nesse estado de ambientação ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Então, o comando é mecânico, a obediência é instintiva. Passe e oração. O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na existência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem unidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Então, o passe é o auxílio, quem cura é a mente. Isso explica por que os pacientes adultos temporariamente inconscientes demoram mais a obter o resultado esperado. Porém, esclareçamos que, em toda situação e em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porque, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, a utilizarem os seus recursos para a extensão incessante do eterno bem. Cada pensamento nosso traz uma energia diferente, portanto, se eu der um passe mecanicamente, meu pensamento estará disperso. Eu não estarei emitindo energia boa através do meu pensamento. Não serei um bom médium passista. Pensem nisso. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.